No vídeo de hoje, a maior preocupação de Jesus, um texto escrito pelo pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos e publicado no jornal Mensageiro da Paz em maio de 1981. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O apóstolo João afirma: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 de João 13:8. Sabemos que o diabo foi o primeiro pecador do universo, conforme afirma o profeta. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, do 11 ao 15. Através do pecado, que consiste na desobediência a Deus, o diabo lançou o homem na perdição. Porém, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, de modo que aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Portanto, ciente de que a fé vem ao se ouvir a palavra de Deus, Jesus preocupou-se em pregar o Evangelho. Foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Também convicto de que necessitaria de homens idôneos, os quais, depois de instruídos, enviar-los-ia aos povos como pregadores do Evangelho, ele chamou alguns indicando-lhes qual a missão que exerceriam. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Depois de passar mais de 3 anos instruindo teórica e praticamente os apóstolos que escolhera, depois de morrer e ressuscitar dentre os mortos e antes de regressar para os céus, Jesus encerrou a sua missão na terra, dando aos seus discípulos o último mandamento: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Sabemos que a Igreja odierna se preocupa com muitas atividades que são educação, assistência social, entretenimento juvenil e até com a política partidária e econômico-financeira. Embora creiamos que a Igreja deve ser semelhante ao fermento usado pela mulher da parábola, Mateus 13:33, noutras palavras, admitindo que ela se faça presente em toda parte, cremos e afirmamos que se deve apresentar sempre como o sal da terra e luz do mundo, porque a única razão da permanência da Igreja na Terra é a de promover a evangelização da humanidade. Possivelmente, alguns irmãos, lendo a resposta que demos ao repórter deste periódico, na entrevista publicada no número de fevereiro último, confrontam-na com as daqueles que responderam de modo diverso às mesmas perguntas, sem terem o cuidado de lerem concomitantemente as referências bíblicas que citamos como base. Chegaram talvez a julgar-nos pessimista, mas para lhes tirar esta suposta má impressão, propomos-nos a colocar os pingos nos is mediante a confrontação de nossas atividades evangelísticas no Brasil, nestes 70 anos de atividades em obediência a Cristo, com a ação evangelística da Igreja nas primeiras décadas de sua história constante no livro de Atos. Ao subir aos céus, Jesus deixou mais de 500 testemunhas desse fato, segundo o testemunho de Paulo, 1 de Coríntios 15:6. Porém, de acordo com um relato de Lucas, narrado em Atos 1, do 12 ao 15, 380 dessas testemunhas não obedeceram o seu mandamento, pois apenas 120 deles desceram do monte e foram para o cenáculo em Jerusalém, onde esperaram a vinda do Consolador. E foi com estes que o Espírito Santo contou para instalar a primeira igreja cristã no dia de Pentecoste. Referida igreja, no próprio dia de sua instalação,
multiplicou-se por 25, pois de 120 passou para 3.000 membros. Atos 1 e 15, Atos 2 e 41. Aquela igreja era portadora de características diferentes da que hoje servimos como pastor. Lamentavelmente, somos obrigados a admitir com tristeza o nosso fracasso evangelístico. Infelizmente. Primeiro, ela era uma igreja que tinha o seu rol de membros alterado diariamente. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por que não acontece o mesmo na igreja que servimos? O Senhor mudou o seu método e seu plano salvador? Diz Isaías 59:1 que não. Neste caso, quem mudou o seu método evangelístico? Infelizmente nós. Segundo, em razão de seu método evangelístico original, aquela era uma igreja que crescia assustadoramente. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000, Atos 4 e 5. Terceiro, aquela era uma igreja poderosa, motivo pelo qual ignorava a existência de polícia, de advogados e de tribunais humanos para a defenderem, quando perseguida, pois levava os seus problemas diretamente a Deus, de um modo tão glorioso que temia o lugar em que estava reunida, e Deus dava-lhe intrepidez para continuar pregando o Evangelho. Atos 4, do 29 ao 31. É este o método que usamos para dirimirmos os problemas que nos surgem. Infelizmente, a nossa fé é diferente daquela da igreja primitiva. Ao invés de confiarmos a Deus a solução de nossos problemas, recorremos aos homens e escandalizamos o mundo com o nosso proceder anticristão. 1 Coríntios 6, do 1 ao 11. Às vezes a nossa vaidade é tanta que nos ensoberbece e não nos permite buscarmos ajuda de outros irmãos e recorremos aos ímpios ao invés de pedirmos auxílios aos santos. Ela era uma igreja incansável em sua missão evangelística diuturna, e todos os dias no templo judaico não cristão e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Atos 4:42. É este o mesmo método de evangelização que usamos? Nós dirigimos dezenas de cultos diariamente na cidade em que vivemos e pelo menos uma vez já colocamos um folheto em cada casa da mesma cidade? Isto é bastante? A igreja modelo, a de Jerusalém, não cessava todos os dias no templo e de casa em casa. Quão diferente dela somos nós, que nos conformamos em fazer o mínimo enquanto ela fazia o máximo. Quinto, como resultado positivo da sua atividade incessante, a igreja em Jerusalém, após 6 meses de evangelização, foi acusada de haver enchido Jerusalém de sua doutrina. Atos 5:28. Ai de nós, passados os 70 anos de atividade evangelística, não recebemos esta bendita acusação, que o saibamos em qualquer cidade brasileira. Onde trabalhamos, organizamos 46 congregações em 8 anos, enviamos obreiros a 12 municípios do estado, construímos 15 templos de alvenaria e 19 de madeira de lei em Manaus, Amazonas, mais 8 templos no interior do estado. Adquirimos 35 terrenos na cidade e 13 no interior. Fornecemos 9 transportes fluviais e 7 terrestres à evangelização do estado. Tudo isso em apenas 8 anos. Porém, as almas propriamente ditas, quantos milhares ganhamos? Façamos mais 2 comparações com a igreja em Jerusalém. Sexto, nela não se diz haver feito algo daquilo que fizemos no parágrafo anterior. Porém, mais ou menos no ano 25 da sua existência, diz-nos Lucas: Bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. Atos 21 e 20. Isto não significa apenas um registro de rol de membros, talvez irreal.
Isto não significava apenas um registro do rol de membros, talvez irreal. O Espírito Santo não se engana. Havia, portanto, dezenas de milhares de crentes judeus em Jerusalém. Nós fizemos muitas coisas bonitas, com números avantajados, mas o número de almas salvas em 8 anos, comparando-o com a da igreja em Jerusalém, é simplesmente irrisório. 7. Cerca de 30 anos depois, Paulo escreveu a Epístola aos Colossenses, em cujo capítulo 1, versículos do 3 ao 8, do 21 ao 23, ele afirma que o Evangelho já estava sendo pregado em todo o mundo de então. E nós, o que fizemos em 70 anos? Ai do mundo se Jesus viesse hoje e dependesse da nossa ação evangelística. Em 70 anos, ainda não evangelizamos sequer a rigor uma cidade brasileira nos moldes de Atos 5 e 28. Portanto, falar do nosso esforço missionário feito até agora é até vexatório. Tudo indica que a noite vem, João 9,4, se aproximando, quando nada mais se poderá fazer. Se queremos, portanto, redimir o tempo perdido, ponhamo-nos imediatamente em ação no templo, de casa em casa, dia a dia, seguindo o exemplo da Igreja Apostólica, Atos 5,42. Findando, queremos demonstrar o modo como podemos evangelizar e encher o Brasil da doutrina cristã evangelística em 3 anos. Sim, apenas em 3 anos de atividade evangelística. Dizem que as Assembleias de Deus no Brasil têm 3 milhões de membros. Se isto é verdade, podemos afirmar que somos uma comunidade superior a 10 milhões entre membros e congregados. Porém, nos firmamos na metade, a saber, na hipótese de sermos 5 milhões. Neste caso, se cada um de nós evangelizar 4 pessoas em 1981, atingiremos o número de 20 milhões em 1982, atingiremos a 80 milhões e, por fim, em 1983, atingiremos a 300 milhões. Ora, a população atual do Brasil está em torno dos 120 milhões. Portanto, com o método de evangelização aludido, teremos um saldo de 200 milhões para prevenir o pior e mais galopante crescimento demográfico, praticamente fora de todos os índices universais. Apostos, pois, amém. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.